Olá, começa agora o Parlatório Especial Jornalismo. Hoje vamos falar sobre os caminhos da notícia, com dois ícones da comunicação. Um mais experiente, com bastante tempo de mercado, o Francisco José, repórter especial da Rede Globo Nordeste, e outro, não com tanto tempo, mas com muitos prêmios e boas histórias para contar, Ed Vanderlei, repórter multimídia do Diário de Pernambuco. Chico José, é um prazer recebê-lo aqui no Parlatório. Você fique à vontade para conversar com a gente aqui. Vamos conversar. Bater um papo legal. Chico, a sua carreira, enorme tempo de mercado, nos abrilhantou com belíssimas reportagens e aí continua nos abrilhantando com boas histórias. Você começou com o jornalismo esportivo, com que tipo de notícia? Comecei com o jornalismo esportivo no Jornal do Comércio, fazendo impresso. E eu cobri o Náutico na época do hexacampeonato. Durante esse período, cheguei a ser presidente da CDP por 4 anos, em seguida presidente da Associação Brasileira, a Abrace. No esporte, mesmo depois, quando passei para a Globo, eu cheguei a cobrir 6 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. E essa transição para a televisão, se deu quando? Isso aconteceu em 1976, quando a Globo trouxe para Pernambuco o Globo Esporte, que tinha começado no Rio e logo em seguida veio para aqui. E eles precisavam de um repórter de esportes. E como o Armando Nogueira tinha me visto trabalhando nas Copas, ele indicou que eu fosse contratado. E foi um fiasco tremendo, porque eu nunca tinha participado de televisão e logo no primeiro dia me mandaram narrar um jogo. Eu disse, mas eu não sei narrar jogo, eu nunca fiz isso, nem em rádio. Não, vai aprender tudo. E eu narrei Santa Cruz e São Paulo, dentro de uma cabine fechada, tudo. E Santa Cruz ganhou? Não, graças a Deus foi 0-0, porque chutaram a bola da trave e eu fiquei pensando como era que eu ia gritar gol se eu não sei gritar gol. Aquilo é uma arte. Narrar futebol é arte. Não é todo mundo que consegue fazer. E aí eu, no dia seguinte, fui lá e disse, olha, eu não sei fazer isso, não é para mim. Pensou em desistir da televisão? Não, com certeza. O primeiro dia para mim foi fatal. E o diretor, na época, o Wilson Emanuel, disse, quem sabe se dá ou não dá sou eu. Era um carioca bem abusado. Disse, fica aí que você vai aprendendo. Aí eu estou aprendendo até hoje. E você é conhecido pelas suas reportagens especiais, reportagens, digamos, de aventura, né, para o grande povo, para o grande público, suas viagens. Qual foi dessa notícia a que mais chamou a sua atenção, a que mais você gostou de fazer? Olha, sempre são as últimas matérias. Eu tenho 88 Globo Repórteres. Ninguém tem isso. É como se durante 3 anos só eu fizesse Globo Repórter. Então, no ano passado, eu fiz um programa, fiquei 32 dias numa aldeia indígena, os Enauê-Nauê. São índios ainda, de uma certa forma, primitivos. Eles ainda sacrificam o segundo gêmeo. Quando nascem 2, o segundo é enterrado vivo, porque eles são espiritualistas. Eles passam 7 meses no ano fazendo rituais para o espírito do mal, porque tudo o que acontece com eles, eles acham que é a influência do espírito do Iacariti. Então, se o cacique, um ano antes, foi picado de uma cobra venenosa, lá tem muita cobra venenosa, não deu tempo o pajé colocar aquelas folhas, erva, tudo, ele morreu. Então não foi a cobra que matou, foi o Iacariti incorporado naquela serpente que atacou. Então esse programa me marcou muito, porque não foi só pelo sofrimento, que a gente fica numa aldeia indígena vivendo nas mesmas condições dele, no meio da selva, o banho é de rio, escovar o dente, fazer barba é dentro do rio, tudo, a dormida é em rede, coberta de palha, um acampamento, tudo, mas pela história que nós conseguimos mostrar, inédita, a primeira vez que uma emissora de televisão entrou ali e conviver tanto tempo com eles e ver que eles estão atrasadíssimos. A filha do cacique levou uma pancada forte na cabeça, eu abro o programa com isso, e ela estava desacordada, estava em coma. E quando eu cheguei na aldeia, a produtora que me levou lá disse, Chico, nós vamos ter problema, porque os índios não estão fazendo nada a não ser a pagelança em torno dessa menina.
E aí, todos nus, o cacique chorava e falava para a câmera que ninguém entendia, poucos falam português, e o filho dele sabe falar português, ele era o meu tradutor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o culpado é ele, que a filha dele está assim porque ele não deu muito peixe para o Iacariti, porque ele tem que pescar mais. Mas está desaparecendo o peixe dos rios, está desaparecendo, depois eu mostro, porque construíram barragens a 100 quilômetros acima do rio. Mesmo assim, ele jogava uma culpa? Jogava a culpa no Iacariti. Então eu convenci o cacique, através do filho, traduzindo, que eles não iam salvar a menina, que ela tinha que ser levada para um hospital, que o problema dela era de medicina. A medicina, ela estava com trauma na cabeça, ela estava com um hematoma na cabeça, forte e desacordada, ela podia estar morrendo com hemorragia interna, tudo. Aí eles convenceram, os pajés concordaram, puseram no barco da FUNAI, viajaram para a cidade que fica a 8 horas de distância. Essa cidade também é no meio da selva, fica a 800 quilômetros de Cuiabá. E no dia seguinte, logo cedo, o filho dele veio me chamar que ele queria falar comigo. E a filha dele não estava sendo tratada. Eu procurei saber como eles sabiam, porque estava muito distante. Eles disseram, tem o rádio da FUNAI. E eu fui para o rádio da FUNAI e disseram, aqui em Juí não tem neurologista. Tem só uma médica que é ginecologista e um clínico geral que disse que não sabe cuidar do problema dela. Então eu, através da produção, consegui falar com o secretário de saúde para que ele mandasse buscar a menina. E até tive uma discussão com ele. Você acaba se envolvendo. Eu terminei me envolvendo e a minha situação era difícil porque eles estavam todos me cercando, não que estivessem me ameaçando, que é um povo muito puro, mas eles estavam, no olhar de cada um, eu sentia que eles estavam me responsabilizando por ter tirado a menina da aldeia. A minha responsabilidade era muito grande. Aí eu falei para o secretário, disse, olha, o senhor tem duas saídas. Ou manda buscar a menina e trata da menina, ou ela morre e eu digo que foi o senhor. Porque eu já gravei com ela, já tenho toda a história dela. Eu entrei, mostrei a pagelança, tudo. Então eu vou concluir o programa, as pessoas vão ficar curiosas. Quem começar a ver o Globo Repórter quer saber qual foi a conclusão, o que foi que aconteceu com aquela menina. Tudo. Aí ele mandou buscar um avião, fizeram uma pequena cirurgia, depois eu entrevistei o neurologista quando voltei, e o final foi um final bonito, porque ela estava já tomando banho de rio, e feliz, e rindo, e com os outros. Então aquela reportagem, para mim também, perigoso se não perigoso. A reportagem, ela me marcou muito. Pelo tempo que eu fiquei na aldeia, convivendo com eles, tudo, eu já até achava que fazia parte daquela aldeia. Chico, muito obrigado pela sua participação aqui no Parlatório. Que você continue trazendo belíssimas histórias para a gente assistir e degustar. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado. Ed, um prazer também recebê-lo aqui no Parlatório. Prazer, Portela. Vamos conversar aí sobre seus prêmios, sobre suas notícias. O seu primeiro prêmio, Ed, foi em quê? O primeiro prêmio foi o ABCIP, que falava sobre a questão social na habitação, né? Foi entregue em São Paulo. Foi, na verdade, o primeiro especial que eu escrevi para o Diário de Pernambuco. Desde que eu entrei lá, na época era voltado exclusivamente para a internet, né? Para o Pernambuco.com. E aí o primeiro prêmio foi esse, o ABCIP. E a sua matéria mais interessante? Que eu lembro, assim, na verdade, é que tem um xodó especial, né? Eu acho que foi essa, inclusive, com que eu ganhei o primeiro prêmio. Eu ganhei alguns outros prêmios depois por conta dela. Era uma casa nada engraçada. Era uma matéria que eu vinha maturando desde a época de estagiário. O título já é Pois é. Eu vinha maturando desde a época que eu era estagiário, porque eu queria saber como algumas pessoas conseguiam dividir um pequeno espaço e viver com famílias que tinham mais de 10 pessoas. Acabei encontrando, inclusive, uma família que tinha 19 pessoas e morava num apartamento, numa casa de 28 metros quadrados. Eu ficava imaginando que as pessoas tinham que dormir em pé, né, para conseguir. E isso tudo com rendas lá embaixo. Então, para mim é uma curiosidade muito grande saber como essas pessoas viviam. Você foi atrás da pauta, né?
Fui atrás da pauta. Eu acho que é uma das coisas que pelo menos vem me impulsionando e que o pessoal vem me dando espaço para isso, é que a minha cabeça não para muito, então eu sempre estou propondo pauta. É por isso que você está intitulado hoje Repórter Multimídia, por causa disso. Isso também porque, na verdade, eu acabo fazendo matérias hoje para internet, para o impresso, para televisão, eu faço para várias coisas. Você recentemente ficou bem na mídia, apesar de ser o repórter, mas você ficou bem na mídia com uma pauta que você mesmo buscou, estava assistindo sua TV lá e de repente trouxe uma pauta para o nosso jornalismo pernambucano. Como é que foi isso? É verdade, é o caso do David Corey, que todo mundo acabou ficar sabendo e fica dizendo, é você e tal, porque é bem estranho, que é aquele tipo de pauta que você não espera que está acontecendo. Na verdade, eu estava de folga assistindo televisão americana em casa, porque eu gostava de ver as coisas antes de chegar aqui, para poder saber depois o que é que eu vou acompanhar, né? Então, eu estava assistindo, por acaso, apareceu aquele X Factor, que é um reality show musical, e aí o cara entrou, disse que era do Recife, estava buscando a mãe biológica, tal, cantava para encontrá-la. Na mesma hora eu já pulei do sofá, liguei para a redação e disse, ó, tem uma história aqui. E foram 6 meses de investigação até identificar, entrevistá-lo, depois encontrar a mulher, reconhecer a identidade dela e finalmente ele chegar via o Recife para encontrá-la, né? Então, assim, foi uma jornada que durou alguns meses, que foi bem intensa e que foi gratificante também. Isso é que vale a pena, no fim das contas, no jogo? Vale, porque assim, você quando é mais jovem, você imagina assim, não, eu quero fazer algo que eu possa mudar o mundo de alguma forma. E você, nessas oportunidades, você acaba tendo a chance de mudar o mundo de alguém, né? O mundo de alguém, de algumas pessoas. E nesse caso, é o tipo de história que você sabe que a sua atuação acaba alterando aquelas vidas. Não tem como ser igual depois daquilo. Isso por conta de uma matéria que você escreveu, que você estava lá e que despretensiosamente acabou investindo. Então, isso é muito bacana. Isso é uma oportunidade que poucas vezes você tem, que eu estou buscando sempre. Quem sai da faculdade tem 2 pensamentos do profissional de comunicação. Ou aquele que tem muito tempo, no efeito Chico José, tem muito tempo, tem muita história para contar. Ou aquele que começou agora, mas já está desbancando com prêmios, que seria o seu caso. Para esse cara que está saindo da faculdade, qual seria a fórmula para ele já começar assim, com boas notícias, se destacando no mercado? Eu acho que não tem bem uma fórmula, mas eu tiro por mim, pelo menos. Eu acho que é você não parar de questionar e de se inquietar. A rotina de uma redação é bem chata, né? Como é que se diz? Você acaba ficando num processo de indústria. Mas você, quando... Bem pesado, né? Bem pesado, né? Bem pesado e você acaba engolido pela notícia, né? Aquela coisa do factual. Eu acho que a história é você pensar um pouquinho fora disso e não parar para pensar que as pessoas podem rejeitar a sua pauta, rejeitar a sua ideia. Tá com medo não ter medo de... Às vezes as pessoas se autocensuram, né? Então, assim... Eu acho que a pessoa tem que tentar mesmo. Por mais idiota que pareça, se você teve aquela inquietação, é capaz de outra pessoa ter e de outra pessoa concordar com você. Então, a partir daí surgiram pautas que todo mundo riu da minha cara, como, por exemplo, de o caminho do papel higiênico, de onde ele vem, para onde ele vai, como é que ele é feito, como é que ele... Uma pauta que eu fiz. Deu uma repercussão até legal, tal, porque era do ponto de vista ambiental. Se você parar para pensar, só uma família no ano gasta papel higiênico suficiente para dar uma ida à lua. Então, assim, umas coisas bem loucas, assim, que as pessoas... Quem foi que aprovou essa pauta? Na verdade, todos os editores aprovaram a pauta, porque eu cheguei com os números, né? Eu cheguei assim, eu já sugiro a pauta depois de uma pré-produção. Eu não sujo uma coisa do nada, assim. Pra ninguém parecer que esse menino tem algum problema, né? Assim, eu já procuro alguma coisa antes e tal, já apareço com uma pauta já mais fundamentada com alguma coisa. Eu acho que é o tipo de argumento que fica difícil, inclusive, de você derrubar se você tem substância para falar, né? Num caso como esse papel higiênico que todo mundo achava loucura, meus colegas inclusive achavam que era loucura, era a questão ambiental, de como isso podia ser retornado para o meio ambiente, como podia ser tratado, que outra forma pensar. E você acaba botando discussões em pauta que não estavam em pauta. Ed, muito obrigado pela sua participação aqui no Parlatório e volto sempre aqui ao nosso portal. Se Deus quiser. Parlatório Especial Jornalismo fica por aqui.